obrigado. Meu nome é Thaís Emanuele. Eu sou nutricionista, sou membro da equipe multiprofissional do município de Doutor Severiano. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho lá, que é o Correio da Saúde, certo? Na tentativa de reorganizar o serviço, principalmente de dispensação e acompanhamento, né, da administração desses medicamentos. A gente sabe que o envelhecimento populacional, né, ele é notório. E, diante da demanda do envelhecimento populacional, surgem novas demandas de saúde, né? O nosso território ele é vivo, ele está em constante mudança. E, acompanhando isso também, a necessidade de mudança desse acompanhamento farmacêutico, digamos assim. Então, a gente vê a política como uma atividade assistencial, certo? Fundamentada no processo de cuidado. Mas a gente vê a necessidade também de garantir que esse cuidado realmente seja efetivo, que não seja somente a dispensação da medicação, né? Porque a gente sabe que alguns pacientes eles têm dificuldades, sejam elas de compreensão, sejam elas de realmente fazer uso do medicamento da forma correta, né? Então, para isso, a gente veio no sentido de padronizar alguns fluxos de dispensação dos medicamentos e condutas a serem adotados pelos profissionais, com foco principalmente naqueles usuários que são acamados e ou domiciliados, que não conseguem vir à unidade de saúde, usuários da atenção judicial e aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, para isso, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, né, identificando aqueles usuários que são cadastrados no cadastro único e que realmente têm uma certa dificuldade na aquisição dessas medicações. Certo? E a gente tem, no caso, uma agenda intersetorial. A nossa farmacêutica, na verdade, nós temos 2 farmacêuticos. Falando um pouquinho, Doutor Severiano é um município de 7.000 habitantes, então vocês vão ver que tudo é muito pequeno, certo? Para vocês terem uma dimensão. Então, o nosso objetivo foi garantir o fornecimento da medicação de uso contínuo dos usuários, certo? Que se encontram acamados, domiciliados ou que têm uma situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, a dificuldade na aquisição da medicação e favorecer a adesão deles ao tratamento e estabilização dos quadros de saúde através da dispensação, acompanhamento e avaliação, certo? Então, como é que se conduziu esse trabalho? Os critérios de inclusão, né, esses pacientes eles deveriam ser acompanhados na unidade básica de saúde, ter o encaminhamento do profissional médico, enfermeiro ou farmacêutico da atenção primária, identificando quais os medicamentos que eles precisavam fazer uso, qual era a frequência e a quantidade a ser utilizada, ter a medicação contemplada na REMUNE, na lista municipal, ser paciente domiciliado ou acamado e ser paciente em situação de vulnerabilidade social. Então, ele precisaria se encaixar em um desses 3 requisitos, aliás, em pelo menos 3 requisitos para ser contemplado. E para garantir essa questão do cuidado realmente na atenção primária. O critério de exclusão era não residir no município e não ser contemplado realmente na REMUNE, certo? Então, como é que se deu esse trabalho? A gente identificou a necessidade do paciente, ele sendo encaminhado ou pelo serviço social ou dentro mesmo da atenção primária. Ele é cadastrado no programa Correio da Saúde. É realizado a entrega da medicação. Aliás, após o cadastro, é identificado, é realizada a entrega da medicação referente aos primeiros 90 dias de tratamento através da farmácia básica. E aí, como nós temos apenas uma farmácia básica na sede, nós somos um município de grande extensão territorial, mas a nossa extensão territorial está muito voltada para a zona rural. E aí existe uma certa dificuldade de acesso por esses pacientes da zona rural. Como nós conseguimos eliminar essa barreira? Levando, né, esses medicamentos para as unidades da zona rural para ser dispensado naquele dia combinado com o paciente. No dia que ele precisa receber, a gente leva, o profissional vai até a unidade da zona rural e faz a entrega da medicação. Após o final, esse paciente ele é reencaminhado para ser avaliado, para avaliar a necessidade, ver se ele fez o uso correto, se, por exemplo, se eram 90 comprimidos para ele fazer o uso, se ele fez o uso correto dessas medicações, para que haja realmente uma melhora do quadro dele, né? Após 180 dias do início do fornecimento das medicações, ou seja, a primeira é com 3 meses e a segunda avaliação são com 6 meses, né? Uma nova avaliação é realizada, levando em consideração a evolução do paciente, se a administração dos medicamentos foi de forma correta e a estabilização do quadro dele de saúde. E como eu falei, as entregas elas são
realizadas ou nas residências em locais pré-estabelecidos, tentando eliminar essa questão das barreiras de acesso. O que é que a gente teve de resultado, né? A adesão dos pacientes ao tratamento, porque muitos pacientes tinham a dificuldade em se deslocar até a unidade e aquele processo de renovação de receitas que a gente sabe que também é demorado, né? A garantia da reavaliação do paciente, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que não é só você dispensar um medicamento, mas você avaliar se aquele medicamento realmente está sendo eficaz no controle da patologia daquele paciente. A assistência programada e assegurada pela equipe da farmácia básica, a capacidade de reduzir danos e ou restaurar as funções do organismo dele, e eu acho que o principal, a melhoria da qualidade da atenção prestada a ele, né, uma atenção integral. E a promoção também do uso racional de medicamentos, que é acho que é uma dificuldade, principalmente dos municípios de pequeno porte. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a essa questão medicamentosa, né, a automedicação. E uma coisa importante também é que o acompanhamento dessa atividade de dispensação, ela assegura que o medicamento seja um medicamento de qualidade, já que ele está sendo também fornecido, né, pela farmácia básica, seja entregue ao paciente na dose certa, na dose prescrita para ele, na quantidade adequada, além da difusão das normas e cuidados necessários para o uso correto desses medicamentos, né, contribuindo para coibir práticas como aquelas que favorecem a automedicação e o abandono do tratamento. Então, para finalizar, essa estruturação, né, da assistência farmacêutica é um dos grandes desafios que a gente encontra, seja no município de pequeno porte ou município de grande porte, independente disso. A questão da necessidade de recursos financeiros, né, que já foi colocado aqui, que a gente sabe que é muito oneroso, que realmente é mais interessante que a gente invista em promoção da saúde do que em recuperação da saúde, né, isso é bem menos oneroso. O aperfeiçoamento das estratégias de cuidado, certo? Para garantir realmente um acesso mais efetivo e organizar o atendimento. E a estruturação realmente do serviço, né? Ele contribuiu muito para a nossa ampliação, para a quantidade de pessoas que a gente consegue atender, certo? E a qualificação desses usuários também, enquanto cuidado farmacêutico. Era isso, gente. Obrigada.